O São Paulo está convencido de que perderá Marquinhos Cipriano, uma das maiores promessas de sua base, para o rival Palmeiras. A suspeita ficou no ar depois que o atacante, de 19 anos, se recusou a renovar o vínculo, que vence em 14 de setembro. A partir de 14 de março, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. O medo no Morumbi é de que Cipriano esteja esperando a chegada de 14 de março para fechar sua transferência para o Palmeiras, como ocorreu com Lucas Lima no fim do ano. O meia esperou pelo fim do acordo com o Santos para se mudar ao Allianz Parque. Além de cogitar a possibilidade de denunciar o Palmeiras por assédio, o São Paulo também resolveu punir Cipriano. O atacante, que jogou na estreia do Paulistão, diante do São Bento, acabou rebaixado para o time sub-20, que trabalha em Cotia. Desta maneira, ele deixou de treinar com o elenco principal, onde estava desde janeiro. Um dos 6 brasileiros na lista dos 100 melhores jogadores sub-19 do mundo, de acordo com a revista FourFootball, Marquinhos Cipriano marcou 42 gols na temporada passada. O impasse em relação à renovação é antigo e tem a ver com sua chegada ao Morumbi. É que o atleta era dono de 20% do valor de uma futura venda e reclama que não recebeu qualquer centavo na transferência para o São Paulo. Em 2015, por R$1 milhão, o tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos, enquanto o Desportivo Brasil ficou com outros 30%. A perda de graça de atletas revelados na base do São Paulo não é fato novo. João Schmidt deixou o tricolor sem render qualquer centavo no ano passado. Já Éder Militão, titular absoluto desde o Brasileirão, tem vínculo até dezembro e não houve acordo para a extensão. O atacante Morato está liberado para voltar a jogar pelo São Paulo, depois de uma grave lesão no joelho sob o comando de Rogério Ceni. Ficou fora por meses e agora pode voltar. Só fez um jogo com a camisa do São Paulo e deixou boa impressão. O São Paulo prorrogou o contrato de Shailon por mais um ano. Antes válido até janeiro de 2021, o vínculo agora foi aumentado para janeiro de 2022. O acordo já está assinado. O tricolor valorizou o meia de 20 anos, um dos principais jogadores promovidos de Cotia ao elenco profissional. Shailon está na segunda temporada no elenco principal. Este deverá ser o ano com mais atuações do jogador. Em 2017, Shailon fez 2 gols em 16 partidas. Agora, ainda em fevereiro, soma 7 apresentações. Ou seja, quase metade de toda a última temporada. Depois de abrir a temporada como titular em 4 jogos, Shailon perdeu espaço, assim como outros garotos da base, diante da pressão e das contratações de reforços. Nas últimas 3 vezes em que atuou, Shailon saiu do banco de reservas. O atleta iniciou a formação na Chapecoense e depois se transferiu para a base do São Paulo em 2015. Leonardo é a bola da vez no São Paulo, diz Neto. Apresentador da Band revelou que o tetracampeão pode substituir Dorival Júnior no comando do tricolor. Dorival Júnior está balançando no comando do São Paulo após 3 jogos sem vitórias. O treinador foi bancado pela diretoria após o empate sem gols contra a Ferroviária no último domingo, dia 25, no Morumbi. No entanto, os dirigentes já cogitam contratar Leonardo para comandar a equipe no restante da temporada. A informação foi revelada por Neto durante os Donos da Bola desta segunda-feira, dia 26. Leonardo é a bola da vez no São Paulo. Um amigo são paulino me contou isso hoje segunda-feira de manhã, informou o apresentador. No ano passado, o tetracampeão trabalhou no Antalyaspor Clube da Turquia, time que contava com o camarone Samuel Eto'o. Além da grande experiência no futebol europeu, a boa relação entre Leonardo e Raí, diretor de futebol do tricolor, são velhos conhecidos. Jogaram juntos pela seleção brasileira na campanha vitoriosa na Copa do Mundo de 1994 e ainda tiveram sucesso com a camisa da equipe do Morumbi, além da sociedade na Fundação Gol de Letra. Vila Boas quer trabalhar no Brasil e dá prioridade ao São Paulo. Depois de quase acertar com o clube em 2012, treinador revela o desejo de treinar o time do Morumbi. André Vilas Boas é constantemente lembrado no São Paulo quando ocorre mudança ou ameaça de troca de treinador.
O português, que já trabalhou no Porto e Chelsea, entre outros, e se aventurou como piloto de rally, conta que seu nome não surgiu em vão. Tive uma conversa com o São Paulo quando eu saí do Chelsea e ficamos muito próximo de um acerto. Fiz algumas reuniões com Juvencio, presidente na época, mas as coisas não evoluíram, contou o treinador, em entrevista ao Estado, em Mônaco, onde irá participar do Prêmio Laureus. O contato foi feito em 2012, após a demissão de Emerson Leão. O acerto só não aconteceu porque dias antes de dar o sim ao São Paulo, Vilas Boas recebeu uma proposta milionária do Tottenham e decidiu permanecer na Europa por mais um período. Hoje, ele é amigo do diretor de futebol Raí, mas garante que não há qualquer conversa no momento. Deixa ele arrumar aquilo lá e no futuro a gente pode ver, afirmou. No fim de novembro, o português deixou o Xangai SIG para participar do Rally Dakar, uma aventura abandonada após se acidentar em uma prova. De volta ao futebol, aguarda propostas da Europa, mas sem esquecer do Brasil. Quero ficar mais uns 2 ou 3 anos na Europa e depois queria tentar algo no Brasil ou no Japão. O São Paulo é a prioridade por ter sido o clube brasileiro que me fez proposta, explicou. E antes mesmo de chegar, o português já tem reclamações sobre a organização do futebol no Brasil. Eu já falei para alguns dirigentes. O calendário é muito apertado e não permite o desenvolvimento. A importância dos estaduais não deixa que as coisas mudem e 20 equipes na primeira divisão é muita coisa. Talvez 18 fosse um número melhor, analisou. O curioso é que mesmo assim, continuam saindo talentos, completou. Poliglota, Vilas Boas está sem clube, mas acredita que a partir de abril já começam a surgir propostas, pois os europeus começam a pensar no planejamento da próxima temporada. Uma coisa é certa. Ele não volta para a China. O português acredita que questões políticas estão atrapalhando o andamento do futebol chinês. Mudaram o regulamento no meio do campeonato, diminuindo o espaço para os estrangeiros e obrigando a utilizar mais garotos, que claramente não estão preparados. O nível técnico do campeonato tende a cair, protestou.